Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas que seguem o canal Abiyala, isto é, Comunicação Popular Nômade e Pluriversal. Hoje eu tenho um convidado aqui muito especial, um parente que nós nos encontramos lá no acampamento Terra Livre, um evento que acontece ano a ano, e dessa vez foi a 19ª na sua 19ª versão, entre os dias 24 e 28 de abril desse ano, do ano em curso ainda, e no meio da correria, com o parente nos encontramos, já tínhamos nos conhecido durante a formação da Conferência dos Povos Indígenas em Contexto Urbano, inclusive hoje de manhã eu fiz um vídeo, e eu vou deixar aqui no card para vocês verem depois, falando um pouco sobre quem somos, onde estamos, como vivemos, nós, parentes, parentas, em contexto urbano, isto é, nas grandes cidades e também no periurbano das grandes metrópoles brasileiras. Parente K1, eu vou deixar com eles, para ele se apresentar e falar do seu livro maravilhoso que nós ganhamos, aqui, inclusive, eu vou deixar, inclusive, aqui na descrição desse vídeo, parte desse texto, um texto muito bom, com imagens coloridas e que reflete um pouco a cultura e a arte do povo da qual o parente faz parte. Parente, a palavra é sua. Caimente Pan, boa tarde, pessoal, boa tarde, parente, Ludi. E satisfação, né, primeiramente aqui estar com vocês. Você, parente, admiro muito esse parente aqui, pelas suas falas, pela sua luta, pelo seu reconhecimento ali também da luta dos parentes em contexto urbano. A sua luta é a minha luta também, né? A gente está aqui há algum tempo em Brasília, né? Eu resido no DF já há 15 anos, mas eu sou de Roraima, né? Eu sou do povo Apixana, o povo lá do norte, mas na verdade o último estado, né, é reconhecido como estado, né? Passar de território para estado, o estado de Roraima. O estado de Roraima podia ser 100% indígena, né? Mas devido à colonização, 51% conseguimos ainda ter território indígena, né? Vocês vão conhecer o estado de Roraima pela situação que está vivendo agora os Yanomamis, né? Os Yanomamis, teve a questão da luta da Raposa Terra do Sol, também, que veio muito à tona a uma luta internacional, né? Pela vida, né? Então, parentes, eu moro aqui em Brasília, eu sou escritor, sou permacultor, eu sou educador popular, né? Eu estou aí nas veredas também, na periferia também da grande cidade aqui também, decolonizando e também no grande centro também, decolonizando esse pensamento, esse estereótipo que tem da questão indígena aqui, né? E uma das maneiras que eu achei para poder fazer isso, uma ferramenta, foi o livro, né? Foi a contação de história para as crianças. Eu sou escritor e contador de história para crianças. Parente, e o que me causou um grande encantamento no seu livro é que ele está em bilíngue, né? Explique para as pessoas que vão assistir esse vídeo que língua é essa, é, e também para comentar sobre se houve alguma dificuldade entre a língua originária do seu povo e o português que nós conhecemos à hora da tradução. É importante, parente, porque essa década agora é a década das línguas maternas. A gente não está ouvindo muito isso, né? Não tem repercutido muito isso. Mas quando o povo perde a sua língua, também ele está perdendo o seu território. E a colonização começa por aí. A colonização do Brasil acaba de forçar os, os povos indígenas a falar português, né? Então teve isso com o meu povo, né? Forçar os nomes serem
também em português, né? Vocês vão ver que o nosso nome é em português, a maioria dos parentes que estão são em português, e a gente vai ter essa dificuldade, né, de manter a nossa língua. Então, eu percebi isso quando foi a primeira vez que eu escrevi. Esse não é o meu primeiro livro, né? O meu primeiro conto. O meu primeiro conto ainda nem foi lançado ainda, é, ainda não foi fisicamente, né, lançado. Eu participei de um edital que é do Rio de Janeiro, se chama então, Textos de Escritores Indígenas, né? É um concurso dos Tamoios, promovido ali pela Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil. E eu testei a minha primeira vez, 2015, né? Testei a minha capacidade de escrever, né? De colocar um texto e ele ser reconhecido, né? Então, esse é o meu quarto texto, né? Que eu tenho. Eu tenho 4 livros lançados, esse é o quarto e é o segundo publicado fisicamente, né? Então, a ideia foi essa mesmo, né? Ou seja, a valorização da língua, de não perder a língua, porque em 1982, se eu não me engano, quando foi feito o nosso primeiro dicionário em Wapixana, que eu sou do povo Wapixana, lá no texto, tinha uma parte que escrevia assim: os jovens Wapixana não querem mais falar sua língua, eles querem falar português. Em 1982, né? E eu, trabalhando com meus filhos em casa, né? A gente tinha um cursinho da rádio, tinha uma rádio na época lá em Roraima, que eu morava em Roraima ainda, que chamava Aprendendo Wapixana, né? Aprendendo a língua wapixana. E essa rádio, ela colocava justamente isso, que era para as pessoas não indígenas entenderem um pouco, né, a língua, a importância da língua, um pouco quebrando esse preconceito, né, mostrando que é bonito, né, também os nossos cantos e tudo mais, né. E eu fiquei com isso na cabeça, né. Eu fiquei tentando que meus filhos não perdessem essa conexão que eles tinham com o seu povo, mesmo saindo do seu território. E uma forma de não perder era essa, escrevendo na língua wapixana. Então, todos os meus livros que você vai encontrar por aí, seja ele em forma de e-book ou fisicamente, eles vão ser traduzidos para o wapixana. Porque eu tenho essa ideia de que a gente, como eu falei, né, quando perde a língua, perde seu território, perde o seu pertencimento, e aí depois, para a gente poder fazer essa retomada, é uma dificuldade. Eu vejo isso em muitos parentes, né? Principalmente os parentes do Nordeste que tiveram seus territórios violentados, né? Muitos deles perderam seu território, perderam grande parte da sua nação e foram forçados a deixar de falar a sua língua e falar o português, né? Então a gente vem nessa perspectiva de que a gente trazendo essa narrativa bilíngue, né, em português e wapixano, a gente começa a quebrar esses estereótipos, né, e também aproximar também a sociedade para que ela conheça, né, que nós temos no Brasil mais de 274 línguas, mais de 306 povos ali, que eles estão ainda em retomada, que estão lutando pelo seu reconhecimento. E uma situação que você colocou bem no início, né, que é a questão dos parentes em situação urbana. É pior ainda, né, porque essas pessoas elas foram tiradas dos seus territórios, arrancadas, né, violentamente dos seus territórios, forçados a viver em grandes ciclos, em grandes centros, né, urbanos, e a gente entendeu que isso também faz parte, né, trazer essa literatura, e aí você vai perceber que não está voltando só para a questão indígena, está voltando para a questão da conexão também com o meio ambiente, com o nosso território, que a gente permeia por aí, trazendo a mãe terra, né, para o debate, dizer que nossas sementes são nossos irmãos também, né? As sementes são nossos pajés. Então, ao mesmo tempo que ele não é só comida, ele não é só um alimento, ele não é só um objeto, ele faz parte
do nosso cotidiano e faz parte da nossa vida, é uma coisa só, né? Presente de Macunaíma é essa diversidade, né? Vocês vão ver as carinhas dos milhos, né? Que você vai vendo, é cada um dizendo que é ali, ele tem vida, ali tem um espírito também que move toda essa ligação que tem. Nós estamos nos alimentando dessa semente e nós estamos nos fortificando, e ela mora em mim, né? Ela está morando em mim agora, né? Então tem toda essa conexão com o que eu quero passar, principalmente para aqueles que ainda não tiveram esse vício, né? Esse vício do colonialismo, que são as crianças. Eu percebi de um certo tempo, parente, que é muito difícil você modificar uma pessoa adulta. Então, nós não temos educação ambiental e nem educação indígena para as crianças. Então, eu começo com essa proposta de começar desde o início já, a gente já mudando, para que lá na frente alguns né, tenham essa possibilidade de ter encontrado um indígena, ter encontrado literatura indígena. Eu não faço só promoção dos meus livros, faço promoção do livro de todos os parentes que escrevem aí. E é nessa perspectiva, né, de abrir os olhos para a humanidade, para a sociedade, que nós estamos aqui em Brasília, em São Paulo, Rio de Janeiro, em todos os cantos, as populações que agora eu acho que já passou dos 50%. Em 2010, era quase 40% dos povos indígenas estavam na cidade. Eu acredito que agora, com o novo censo do IBGE, que passou de 800 e pouco, foi para 1.600.000, a gente ultrapassou e continua a migração dos povos, né? Ainda com essa dificuldade, né? Com muita discriminação, com muita invisibilidade e fazendo com que a nossa memória apague. Então, os livros têm essa dimensão de não apagar a nossa memória, não apagar a nossa língua, fortalecer a luta contra os transgênicos, fortalecer a luta contra o agronegócio, né? Contra esse sistema que está imposto para nós ali. É uma ferramenta, se os professores pegarem, para abrir a discussão. Né? O que você está comendo? Você está comendo veneno. Né? Você está comendo comida transformada. Né? Hoje nós estamos nessa discussão das inteligências artificiais. O que é isso? Né? Matar as abelhas para colocar micro-robôs para poder polinizar. Olha só a ideia, né, das pessoas. Então, estamos nesse debate ali. Traz esse debate também com a importância da própria natureza, né? Ela se curar, né? Ela se manter. Então, para que isso aconteça, é preciso ter consciência e botar a mão na massa, né? Não, eu sou consciente, mas não faço nada. Então, eu trago esse debate. É apenas uma ferramenta ali, né, para a gente começar esse debate. Os Caraiuenau entraram em nossas aldeias e trouxeram milhos muito bonitos e grandes, com espigas bem vistosas. Quando a comunidade abandonou os milhos que cultivava, o pajé mais velho se retirou da aldeia e se recusou a receber aquele milho caraiué. Acredito que nessa frase esteja implícita a questão que você acabou de colocar agora sobre a alimentação e algo mais que também me chama a atenção, né, sobre a cultura do milho, que é uma cultura que também nos povos do Planalto Andino, da Cordilheira dos Andes, do Peru, Bolívia, Equador, parte do que hoje é o Chile, parte do o norte da Argentina, o milho é o alimento básico também e da qual surgem, inclusive, grandes tramas literárias. E qual é a ligação que o povo guapixana teve ou tem ainda com os povos das regiões fronteiriças, com os estados-nação criados, inventados pelo processo da colonização? Qual é o nível de ligação, de comunicação que o seu povo tem parente com os povos desses países? Neste caso, da Venezuela, Colômbia, talvez outros. Muito bem. Antes de falar isso, eu vou tentar lembrar o que você perguntou, mas quando você estava lendo ali, né, hoje a gente acompanha outro drama, né, outro drama
que pode se relacionar também com essa questão de mudanças habituais do nosso alimento, né? Que não é só o milho, né? A mandioca, a batata, ou seja, deixar todas essas comidas tradicionais para comer arroz, macarrão, né? Enlatados, né? Açúcar, né? Então temos esse drama aí, né? Aí você fala, quantas vezes abandonaram? Quando nós abandonamos, como nós fomos forçados, né? Carioenal, não indígena, né? Então, nós temos ali toda hora, né, impondo para nós que essa alimentação, forçando muita propaganda, muita coisa gostosa, né? Ali vistosa e tal, a gente vai deixando as nossas sementes tradicionais para poder nos alimentar. Ao contrário, esses que estão produzindo enlatados, eles não querem comer enlatados, não. Eles querem comer os orgânicos, eles querem comer as comidas tradicionais, eles querem cupuaçu, eles querem açaí, eles querem bacaba, eles querem o milho tradicional. Vocês não se enganam que eles vão querer comer o próprio alimento que eles fazem, porque eles sabem o processamento, sabem que é ruim, né? Então, aí a gente está com essa riqueza, né, dentro dos nossos territórios, e a gente precisa defender ela, né? Por isso que o pajé ele faz isso, né? Então ele retira para poder defender, é a sabedoria indígena, né? Fazendo ali. Mas com relação à sua pergunta, é importante frisar isso porque antes dessa colonização a gente não tinha esse território, não tinha essa divisão fronteiriça. Inclusive nós temos parente lá na Venezuela, nós temos parente lá na Guiana, né? Ali ao redor era um território só era um território, não tinha divisões ali para lá. Então, mantém contato ainda, apesar de dividir em Brasil, Venezuela, Guiana. Os parentes, o Apixana, eles estão mais na parte da Guiana inglesa, né? Falam fluentemente a língua e falam também a língua do colonizador lá, né? Que foi a Inglaterra, né? Que é o inglês, né? E eles falam, então falam português, falam inglês e falam apixano, né? E esses contatos também que tem com os Macuxi, que é um povo também que tem maioria também em Roraima, então às vezes fala as quatro línguas, né? Olha, nós somos poliglotas, né? E fala as quatro línguas, essa relação, essa troca, né? Que vai trocando, a gente, com os Macuxi, a minha mãe fala, né? Que era costume a, a gente fazer nossas bebidas mastigando. Não sei se você já ouviu falar isso, né? Mastiga para poder fermentar, né? E tal. E aí, quando chega os outros povos, né? Que acho que é os Macuxi, e aí eles ensinam a fazer diferente. Não, parente, ninguém faz mais do jeito, não. Nós temos uma planta ali que vai e faz o mesmo efeito. Então, essa ligação que a gente tem e com os outros parentes, intercâmbio, né, o casamento também, troca de tecnologia tradicionais, né? Isso faz muito bem. E os milho também é uma das coisas que a gente verificou isso, né? Esse livro, na verdade, foi uma observação que eu fiz quando pediram para mim poder falar sobre o milho. Eles queriam algum texto sobre o milho, e aí eu lembrei da minha infância que sempre tinha o governo, né, trazendo semente para nós. Trazia semente, trazia adubo, trazia veneno, né, para poder colocar em cima, para não dar, porque as formigas faziam parte dela. Não sei se você percebeu, quando uma coisa não é do local, as formigas cortam. As cortadeiras vão lá e acaba com. Então tinha que ter o quê? Veneno para poder matar as formigas. E as formigas a gente come, né? As formigas, depois que elas crescem e ficam, voam, a gente come as formigas, né? Então eu lembrei dessa época, né? Que acontecia isso muito com a gente lá, porque era um assédio, né? Um assédio para que a gente deixasse de plantar a nossa semente. Eu lembro que o meu tio, avô, ele tinha uma variedade de milho, né? Que não queria também, que não queria esse tipo de tecnologia que envenenasse também o nosso território, né? Então, era isso mais ou menos, né, o que a gente tem, né? Ainda tem uma troca de tecnologia, ainda, porque todos os povos eles não estão na mesma etapa, né? Tem povos que estão mais avançados, é o caso,
né, do pessoal que está mais próximo à cidade, mas tem os Yanomami, que estão lá, que não conhecem ainda o milho, né? Tem outras comunidades que já conhecem um pouquinho, mas não sabem plantar. Então, eu acho que tudo isso é um dinamismo, é uma troca, e a gente tem que valorizar isso muito, né? Para poder a gente continuar a postergar e ter essas matrizes para a gente poder continuar a nossa história. Parente, como o seu povo recebeu a notícia quando souberam que a parenta Joênia iria assumir a chefia da FUNAI hoje, atualmente? Ela é uma grande liderança, né? Começou desde jovem, né, sendo advogada, ela começou a trabalhar no movimento indígena muito jovem, né? Já tem uma história ali para contar, já fez história, inclusive, internacional, né? Que foi uma das primeiras indígenas a ser indicada para o Prêmio Nobel, né, da Paz, né? Então, ganhou os prêmios junto com também com aquele africano, também Nelson Mandela, né? Ali, então, a gente já tem, assim, sempre espera uma boa atuação, né? A atuação da parente, ela já é um pouco, assim, esperada. A gente não tem muita novidade. Vai representar muito bem. Eu sei que é um grande desafio. Ela tem uma frase que ela fala sempre, né, quando ela vai assumir um cargo, né? Todos os cargos que ela assumiu, que a gente acompanhou, foi sempre esse. Eu não estou sozinha, né? Eu dependo de vocês, né? Então, sempre é nessa perspectiva de a gente colaborar, né? O protagonismo e o coletivo, né? Tem que sempre lembrar esse. A gente não trabalha sozinho, sempre tem que ter o coletivo, tem que ter um corpo. E isso que a Célia Chacriabá sempre fala também, né, que é a extensão do nosso território, né, os nossos corpos indígenas estão aqui para poder trabalhar. E depende muito, eu via com muita cautela dos movimentos indígenas assumir esse protagonismo, né? Eu percebi que havia uma dificuldade de entender, de estar na política, de assumir alguma função, né? Na qual a gente pessoas tinha muito medo, porque o que acontece? Acontece muita corrupção, né? Acontece muito desmando, né? Nessa questão de as pessoas elas não conseguirem fazer um bom trabalho. Não, nós tivemos dificuldade nisso no primeiro governo, né? Que passou, aliás, que o governo do atual presidente, né? Tivemos essa dificuldade, né? De não ter todo esse apoio. Nós não tínhamos ministério, por exemplo. Agora nós temos um ministério indígena, né? Então isso também melhora a situação e também melhora o relacionamento, né? Mas os povos indígenas têm uma grande esperança, né? Que a gente seja administrado por um próprio parente, né? Como acontece agora, né? Com a CESAR, com o Ministério dos Povos Indígenas, com a FUNAI, e a gente espera que dê certo, né? Espera que ela não fique sozinha. É sempre isso, né? Ela sempre fala assim, eu não quero ficar sozinha. Então, vocês têm que dar a base também. Eu sei que o movimento indígena cobra muito da questão das demarcações, principalmente, demarcações é uma exigência do movimento indígena, mas um dia desse foi chamado a atenção por causa disso, né? Tenha paciência, né? Tenha paciência, porque é um trabalho que começou há 100 dias aí, né? Temos 100 dias do governo, a gente não teve esse tempo todo para poder fazer, né? Anunciamos demarcação de 6 terras indígenas. Então, pouco para já 523 anos aguardando, né, que seja resolvido. Mas a gente sabe que tudo isso se resolve politicamente. Nós temos que ter uma base política muito grande e ainda os povos indígenas ainda estão ainda reconhecendo isso, estão entendendo esse processo político partidário e agora a atuação dela dentro da FUNAI diferencia muito dos outros mandatos, né?
apesar de tiver alguns mandatos progressistas, agora nós temos um mandato indígena, né? Uma administração indígena, com diretores indígenas, né? Nós temos duas diretoras indígenas que participam aqui, a nossa diretora da BPDS, uma diretora também da DAGNA, que é administrativa, e a outra diretora de promoção do desenvolvimento sustentável, que são indígenas, que têm, né, uma larga experiência, que têm uma capacidade de gerenciar e tudo isso aí, né? E ela, com toda a experiência que ela teve de parlamentar e de movimento indígena, né? Então, a gente recebeu isso com uma grande esperança de mudanças, de levar em frente as nossas reivindicações, né? Mas, é claro, sozinha ninguém vai conseguir nada. Então, é preciso ter muito apoio das comunidades indígenas, do movimento indígena. Temos pouco tempo aqui, nem uns 7 minutos, e eu queria só fazer uma observação, né, sobre Macunaíma, né, que no que nós conhecemos na literatura brasileira, né, o Macunaíma é o herói sem caráter, né? E aqui Macunaíma é uma divindade do seu povo e talvez dos outros povos do estado de Roraima. Tem algum apontamento parente para fazer em relação a essa diferença entre a escrita de Macunaíma, que inclusive infere importância dentro da literatura, inclusive dentro da literatura nas escolas, nos colégios, né? Ou no ensino médio, inclusive, né? Sim, claro. Né? Sempre me faz essa pergunta, né? Macunaíma está ali, ou Macunaíma, né? Ou Macunaíma. É, eu quis fazer de propósito isso também, né? Para chamar esse estereótipo, né? Que tem do indígena, né? Que ali eu não sei qual a intenção dele, mas não foi uma boa intenção, né? Porque o índio preguiçoso, né? O indígena ali sem caráter, sem nada, e não é verdade, né? Não é verdade isso. A gente na capa você já vê que eu trago essa discussão, né? É porque é a nossa literatura agora com a nossa visão, com a nossa maneira de ver o mundo, com aquilo que a gente vê que é importante para nós e não o que os outros escrevem, né? Eu fiz uma live com o pessoal da Santa Catarina, Universidade de Santa Catarina, e uma das coisas que eles perguntaram foram isso, né? Essa relação. Eu falei, olha, eu não sei o que ele quis escrever, não sei se ele falou de indígena, se ele falou do povo brasileiro, mas quando se fala de povo brasileiro, se remete ao quê? Aos povos indígenas, porque a mãe é indígena, é negra e indígena, né? Então, quando você fala, ele é negro, né? Parece que sai o neguinho ali, até o Grande Otelo, né? Que passa no filme, né? É, então, essa ideia que é contada pelo não indígena, né? Que nós temos grande território, que nós somos malandros, que não sei o quê e tal, e isso o povo brasileiro incorporou, né? E nós queremos desconstruir isso. Nós queremos falar das nossas divindades, explicar. Ela falou, mas geralmente perguntar, mas o Mário de Andrade escreveu, né, Macunaíma. Eu falei, não tem nada a ver com Macunaíma. Macunaíma é a nossa divindade, né? E tem toda outra história que nós temos que falar. E por que eu falei de Macunaíma? Porque Macunaíma deu uma grande árvore para nós, né, onde tinha todos os frutos, né? Onde teve uma ganância, mas as sementes se espalharam também, mas o milho devia ser uma das sementes, né? Então a gente começa a discutir também essas referências aí. Parente, algumas considerações, como as pessoas podem adquirir os seus livros. Você está dando aulas nas escolas, lá em Brasília, na periferia? Como que as pessoas poderiam entrar em contato para saber mais sobre os seus livros? Tem alguma página, Instagram, não sei. E alguma consideração final? Ok. Então, vocês podem procurar lá no meu Instagram, Camudan, como está escrito no livro aí, né?
Não sei se vai dar para ler aqui, ó. Camudan, @Camudan. Lá vai estar o link, né, para a compra da loja, né, lá para procurar o livro. E eu sim atendo as escolas aqui quando tem aos convites, né? Estou, inclusive, fiz um trabalho no mês de abril, muitas escolas aqui no DF, as universidades também, escolas particulares e outros eventos. Amanhã eu vou estar no evento também da saúde, né? Aqui vai ter um evento grande aqui em Brasília sobre o seminário de saúde. Então, sempre nós estamos participando e levando a nossa mensagem para todos, né, que queiram escutar a gente, né, que queiram escutar a voz dos povos indígenas, né? A, a mensagem que eu deixo para vocês é o seguinte: a gente ainda não conseguiu implementar a Lei 11.645, que é a cultura indígena nas escolas. Então, a gente precisa aproveitar esse momento, né, que eu digo assim sempre, esse momento que foi apenas um descanso, né? De como a gente estava sendo pisoteado, a gente estava sendo massacrado, né? Então, nós demos um tempo aí dessa guerra que nós convivemos, 523 anos de guerra, né? Que é uma guerra mesmo, e agora nós temos um tempo de 4 anos ali para poder implementar essa lei, para poder reivindicar, né? Buscar, né, parceiros para que a gente possa implementar essa lei, 11.645, nas escolas, né? Eu acho que todos os parentes que estão ouvindo aqui devem pedir do governo, né, que essa lei seja implementada. Eu vejo muito a luta dos negros, né? Os negros estão toda hora ali pedindo que o governo implemente a lei da cultura afro nas escolas. Mas a indígena, eu sinto muito, e eu não vejo muito isso acontecer, né? Eu tenho entrado na luta com os negros, né? Sempre eu tenho a oportunidade, eu vou lá e chamo atenção para isso, né? Dou meu recado dentro dos ambientes negros. Mas nos ambientes indígenas, no nosso movimento mesmo, a gente tem uma dificuldade muito grande ainda de nos articular, nos mobilizar e formar uma grande corrente ali para poder, uma grande rede, né, para poder a gente exigir do governo que implemente isso aí. Então, meu pedido é esse, né, que a gente se junte, se una e faça valer a lei. Caturité, parente, muito obrigado. Não sei como dizem obrigado lá em Caimê Manauana. Caibim, Manauá. Muito obrigado. E vamos ter outras oportunidades para falar mais, tanto desse seu livro, como também da sua ação nas escolas, nos colégios e nas universidades. Muito obrigado e obrigado a todos, a todas, a todos aqueles que estão aqui inscritos no meu canal. E não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, de dar um like e comentar também se quiserem. Muito obrigado, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Obrigado, parente. Caimê Manauana, até Brodano. Até mais.